Beleza, então. Continuar a nossa aula de processo de fabricação. Eu sei que aí o pessoal deve estar bem cansado já. Essas aulas eu sei que cansam bastante quando é uma sequência muito grande de aulas, né? Quando os conteúdos são muito densos assim. Mas vamos lá, a aula sempre de processo de fabricação é mais tranquilo. E a gente consegue um pouquinho mais dinâmica, tal, não tem uma densidade de conteúdo assim tão difícil, né? Então, na aula da semana passada, a gente tinha lá o objetivo que era entender os conceitos teóricos da solidificação dos materiais após a fusão. A gente discutiu diversos efeitos que podem acontecer, na microestrutura do material, e como que eu posso estar contornando esses efeitos com tratamentos térmicos feitos no material, por exemplo. Tratamentos de têmpera, de normalização, para que eu consiga chegar a uma determinada propriedade mecânica que eu quero daquele meu material em termos da microestrutura dele, do arranjo interno desse material. A gente também discutiu um pouco sobre, de novo, a formação de rechupes, que é uma das partes importantes aí da fundição como um todo, né? Essa semana, então, a gente vai estar vendo a fundição em moldes permanentes por gravidade e fundição por cera perdida. Então, mais esses dois processos aí. E deixa eu dar uma olhada aqui, se a gente olhar lá os nossos conteúdos, eu acredito que essa semana já é a última semana que seria classificação e seleção dos processos, mas eu quis trazer um pouco mais a fundo esses dois processos. Então, aí já na próxima semana, a gente já vai ter que ter um exercício avaliativo, porque a gente já está finalizando esses conteúdos, né? E aí a gente vai iniciar a parte de conformação mecânica na próxima semana. Então, função em moldes metálicos permanentes por gravidade. Então, permanentes entre aspas, aqui já é o primeiro aspecto desse tipo de processo de fabricação. Por que a gente chama ele de, entre aspas, permanente? Porque o meu molde, não necessariamente eu vou permanente, dá a intenção de que eu vou utilizar infinitamente esse molde, né? E não é bem assim que funciona. O molde desse tipo de função, ele tem uma determinada vida útil. Então, é um processo que utiliza o vazamento do metal líquido por gravidade em um molde metálico de duas ou mais partes. Usado repetidamente, então, para a produção de muitas peças, os moldes são denominados coquilhas. Então, eu já falei um pouco essa palavra para vocês, mais uma palavra, né, que a gente vem falando, mas que é nova no nosso vocabulário, que é o que a gente chama de coquilha, né? Então, esse molde permanente, entre aspas, chamado de coquilha. As coquilhas podem se movimentar manualmente ou mecanicamente usando máquinas coquilhadeiras, a gente chama. Vamos ver então como é que é esse processo de fundição. As peças obtidas possuem um melhor acabamento superficial, então eu vou utilizar esse tipo de fundição quando eu preciso de um melhor acabamento superficial da minha peça, e não necessariamente eu vou fazer um pós-processamento, uma pós-usinagem dessa peça. Claro que muitas vezes eu posso precisar, mas nem sempre. Possuem também uma maior precisão dimensional, e a coquilha pode produzir, então, um molde, uma coquilha, então eu posso produzir de 10 mil até 120 mil peças. Ah, professor, por que a variação é tão grande? Porque depende do tipo de metal que eu estou vazando lá dentro, depende da temperatura dele, depende da aplicação, quanto tempo fica lá, se essa coquilha tem um ciclo de aquecimento e refrigeração, então entra coisas como fadiga térmica, etc. Então, por isso existe essa variação. Mas note, aqui já é uma produção enorme, então é o mesmo, diferente do molde em areia verde, como a gente viu na última aula, que a gente utiliza uma vez só aquele molde de areia, né, e depois ele é destruído. Aqui não, eu posso reutilizar ele. É um processo que envolve alto custo inicial, claro. Fazer um molde desse, uma coquilha, é algo extremamente caro, né? Então, em que situações eu vou estar utilizando esse processo? Quando eu quero produzir muitas peças, então a quantidade é muito alta, a demanda e a mão de obra são menos especializadas, então se a minha empresa lá não tem expertise para produzir molde em areia verde, porque tem toda, é uma coisa tanto quanto manual, assim, então a pessoa tem que ir lá, socar a areia, ver se está tudo certo e tal. Aqui não, basta vazar o metal fundido dentro da minha coquilha. Eu quero um melhor acabamento superficial e preciso reduzir a necessidade de usinagem pós esse processo. Geralmente, então, as peças possuem entre 10 e 50 quilos, então não vou fazer peças muito maiores do que essas.
e é bastante utilizado em ligas de alumínio. Então, falou em liga de alumínio, a gente pode pensar em coquilha em função para o molde permanente por gravidade. Possui uma grande contração, então se eu estiver utilizando alumínio, né, eu vou ter uma grande contração no meu alumínio. Então eu preciso colocar uma maçalote lá em cima para que continue alimentando a minha peça, para que eu não tenha formação de rechupes. Então aqui tem uma molde de coquilha, então notem a peça que ela está dividida como se fossem duas aqui, né? Eu tenho aqui uma parte mais plana, mas também está vazado nesse lado. Então aqui entra o metal, isso aqui é fechado, né? Aqui entra o metal e vai fazer essa peça aqui. Então, é onde o metal vai preencher a cavidade do molde. E eu tenho aqui um respiro que também funciona como um maçalote aqui, né? Então, o metal vai sendo vazado, vai chegar até aqui em cima. Isso aqui pode ser utilizado como um maçalote também. E aqui está a outra metade do molde. Então, isso aqui é fechado. Aqui tem um corte aqui, né? Não sei por que eles fizeram esse corte. Mas, enfim, isso aqui é fechado e o molde é vazado ali dentro. Então, é um molde de metal para estar produzindo peças também em metal. Aqui tem um exemplo de um cárter de carro, um cárter automotivo. Então, o cárter é uma peça que a gente pode estar produzindo elas através de coquilha, através da fundição com molde metálico permanente por gravidade. Eu consigo ter um ótimo acabamento superficial, eu não preciso fazer lá uma pós-usinagem dessa minha peça, e está pronto para ser utilizado, pronto para colocar lá no motor. Então, fundição por coquilha ou por molde permanente, alguém tem alguma dúvida, gente? Bem tranquilo, né? Então, molde é metálico, vaso metal lá dentro, cujo ponto de fusão é menor do que o do molde, espero solidificar ou passo água por canais de refrigeração, aqui posso ter também. E aí, refrigero, o material solidifica, retiro ele, estou pronto para produzir a próxima. Então, uma produção seriada muito alta. Né? E o processo de fundição por cera perdida. Então, um processo que a gente chama de processo de microfusão. É um processo muito utilizado para produzir peças ali com formas mais complexas e com uma resistência e propriedade mecânica mais exigente. Então, peças mais delicadas, peças que eu preciso ter um acabamento superficial melhor também. Aplicáveis em todos os setores, de diversos tamanhos e formas. E aqui algumas aplicações, então, peças para a indústria aeronáutica, automobilística, indústria eletroeletrônica, peças para a indústria alimentícia e agrícola, indústria bélica, indústria têxtil, equipamentos médicos, odontológicos e ópticos, assim sucessivamente. A fundição anterior, que a gente estava falando sobre com coquilha, também é aplicada à indústria bélica. Então, para produzir lá as munições das armas, se elas forem feitas de chumbo, então é feito dessa forma, é uma coquilha, o chumbo é vazado ali dentro, fica no formato da balinha, enfim, depois é utilizado para esse tipo de fim aí. Mas também utilizada na indústria eletroeletrônica a por cera perdida. Então, aqui tem o etapa de cera perdida, o processo de cera perdida tem algumas etapas, são várias etapas. Então, peço que aqui vocês prestem um pouco mais de atenção, porque o exercício depois um deles vai pedir para vocês descreverem as etapas do processo de fundição por cera perdida. Então, primeira etapa, fabricação da ferramenta. Então, de novo, aqui a gente tem uma fabricação de uma ferramenta que é feita de um determinado aço, do qual, dentro dessa ferramenta aqui, vai ser fabricado um modelo de cera perdida. Então, o modelo em cera é fabricado por uma ferramenta aqui, então pode ser, por exemplo, aço carbono, pode ser até, acredito, de alumínio, alguma coisa nesse sentido. Então, primeira etapa, fabricação da ferramenta que irá fabricar o modelo de cera perdida. Então, isso aqui é usinado, é muito caro fabricar um modelo desse aqui. Beleza, então fui lá e fabriquei esse modelo. Então, tenho o negativo da peça em cera que eu quero ter. Segunda etapa, eu vou fazer a injeção de cera líquida dentro desse meu molde, dentro dessa minha ferramenta aqui. Então, vou lá e faço a injeção de cera líquida dentro, que vai preencher todas as cavidades. É como se fosse um processo de fundição, mas eu estou usando cera primeiro, né? E vai lá e vai fazer a minha peça em cera. Então, aqui tem um exemplo de uma joia. Então,
sei se eu já comentei com vocês, mas todas essas grandes lojas que vendem, essas grandes redes, H Stern, etc., que vendem joias, as joias são sempre joias feitas por fundição em cera perdida. Porque o volume de produção deles é extremamente alto. Então, é impossível eles terem ourives lá para fazer joia por joia, peça por peça. Então, eles utilizam um processo com grande volume de produção, que é a cera perdida. Então, aqui tem um anelzinho aqui feito em cera, e inclusive tem aqui já a parte onde vai ser cravado o diamante aqui. Então, ele já sai pronto, não precisa passar por um processo de soldagem, nem acabamento superficial, nada. Saiu da cera perdida, está pronto para cravar o diamante, fechar essas aletas ali em cima e pode vender essa peça por um valor absurdamente alto. Então, aqui a gente tem cera. Então, modelo em cera. Aqui um outro exemplo de uma outra peça de cera, então, que é injetada dentro lá do meu molde. Notem, esse molde aqui já possui 2 peças por molde. Claro, a gente quer aumentar a produção. Quando a gente fala em processo de fundição por cera perdida, é um alto volume de produção também. Então, vou lá e faço a injeção. Beleza, eu tenho meu molde em cera, e é essa peça aqui que no futuro eu vou querer ter ela em metal, né? Como é que funciona daqui em diante? Eu vou fazer uma montagem do que a gente chama de cacho. Então, eu vou colocar diversas peças daquela de cera no que a gente chama de cacho. Então, eu vou montar essa árvore aqui, com essas diversas pecinhas. Beleza. Futuramente, cada uma dessas peças aqui, depois que eu vazar o metal, vai ser uma das pecinhas que eu estou querendo. Então, se fosse anéis, seria um dos anéis, né? Então, eu fui lá e montei esses cachos. Depois disso, vai ser feito um revestimento cerâmico nesses cachos, nessa árvore ali. Então, esse revestimento pode tanto ser feito manualmente, quanto pode ser feito com uma determinada máquina lá que vai mergulhando essas árvores dentro de um tanque que tem uma solução lá cerâmica, então uma solução líquida cerâmica. E não necessariamente é uma vez só. Isso é colocado em diversas soluções diferentes que vão montar essa casca cerâmica ao redor desses modelos ali que são em cera. Depois que eu montei essa casca, eu vou fazer a desceragem. Então eu vou virar essa árvore de cabeça para baixo, vou aplicar calor, e esse calor vai derreter a minha cera que está ali dentro. Então é por isso que a gente chama de cera perdida. Então eu faço lá o derretimento, minha cera vai escoar toda, e vai ficar os negativos das minhas peças que eu quero em cerâmica aqui dentro. Depois disso, eu faço uma calcinação, que eu preciso deixar essa parte externa de cerâmica muito resistente, né? Então coloco dentro do forno, vou lá e faço a curagem dessa árvore de negativos, que já não tem mais nenhuma cera dentro. E aí sim eu vou fazer o vazamento, fusão lá do meu metal, vou fazer o vazamento para dentro dessas árvores aqui. E aí sim vai estar preenchendo tudo aqui, as cavidades, e vai estar formando lá as minhas peças, os meus anéis, ou o que quer que tivesse sido produzido. Depois disso, é esperado fazer o que solidifique o meu material, né? Alguém levantou a mão, gente? Ah, tá. O pessoal está colocando presença. Gente, só vale presença depois que eu falo, hein? Então, o pessoal vai lá e faz o vazamento do metal aqui dentro. Então, vai formar, vai preencher essas cavidades, enfim, e tem uma determinada espaço aqui em cima que funciona como se fosse um maçalote. Então, para quando estiver solidificando o meu material, vai colocando mais material lá dentro. Depois disso, eu faço um processo de remoção da casca. Então, a minha casca, o meu material solidificou, preciso estar removendo essa casca externa. Então, eu quebro ela e eu tenho a minha componente pronta. Então, esse componente vai precisar de um processo de corte aqui para eu separar eles dessa árvore aqui, mas eu já tenho uma qualidade superficial muito boa. Então, é por isso que joias são fabricadas dessa forma. Joias de grande volume, que eu digo, né? Dessas grandes marcas, né? Porque eu já tenho lá um processo que me traz uma qualidade superficial boa.
É claro que eu ainda vou passar lá por um processo de acabamento superficial, final, né? Então eu preciso dar uma polida nesse material, ele não sai polido lá de dentro. Sai muito bom, mas né, não polido. E por fim vou lá e passo por um processo de inspeção lá de controle, pego um paquímetro, vou medir, vou ver se ele está dentro das qualidades dimensionais de projeto, assim por diante. Gente, a aula de hoje eu trouxe uma aula curta, porque a aula anterior ela foi mais densa, então nos processos de fabricação, de função, até aqui tá bom, vocês já conseguem entender como é que funciona e o que é um processo de função. Então, como exercício, primeiro, quais as principais diferenças entre os processos de função em moldes metálicos por gravidade? As principais diferenças entre os processos de função em moldes metálicos por gravidade e cera perdida. Então, qual é a diferença desses dois que eu apresentei hoje para vocês? Então, um com molde metálico permanente, né, entre aspas, lá permanente, e o de cera perdida, e descreva passo a passo quais as etapas do processo de função por cera perdida. Exercício simples, tranquilo, para vocês estarem resolvendo aí, subir lá no Moodle, e ficar isso como atividade assíncrona, e também já preparação para a avaliação que a gente vai fazer. Então é isso, gente. Essa era a aula de processo de fabricação bastante sucinta,